Efésios capítulo 5 diz assim, a palavra-chave do culto de hoje: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com vãs palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E o versículo 22, ele prossegue dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? A parábola de Isaías, capítulo 5, na Bíblia a mensagem, ela diz assim: vou cantar um cântico para o meu amado, uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo e arrancou o mato, plantou as melhores videiras, construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha da qual ele se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo que conseguiu foi uvas azedas. Agora prestem atenção no que eu estou dizendo, vocês que vivem em Jerusalém e em Judá. O que acha que está acontecendo entre mim e a minha vinha? Lembre-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela, para que não produzisse o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha. Vou arrancar a cerca e deixar que seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordem às nuvens. Não chova sobre aquela vinha. Nunca mais. Vocês estão entendendo? Versículo 7. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você está entendendo? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fazer um combinado. Como essa palavra ela é para todos nós, para a família toda, na hora que tiver alguma coisa apertando lá na tua casa, você, pelo amor de Deus, não vai ficar cutucando um ao outro, não. Porque daqui de cima eu vejo tudo. Às vezes a mulher faz assim no marido, né? Aí eu fico com vergonha aqui em cima. Não faz isso não, tá? Então, e aí os pais, às vezes, né, olham assim, né, para o filho. Não faz isso aí também não, tá?
fica todo mundo bem, assim, recebendo a palavra de Deus, e Deus vai falando. É o Senhor que cuida de nós, é Ele que trata da noiva, tá? Então fica assim, depois você vai na sua casa e conversar sobre a palavra de Deus. Queridos, Efésios começa com um poema hebraico muito bem construído, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Preste atenção, porque nós temos toda uma jornada dentro do plano de Deus para a humanidade, para depois entrar nos conselhos propriamente ditos, ali de Efésios 5, para a nova humanidade de Deus. O que é que Jesus fez na cruz? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos reconciliou com a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é ser família. Observe que Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus trino, é uma família, é a Trindade, a Santíssima Trindade. Então, sendo o nosso Deus, um Deus coletivo, um Deus trino, a maneira de Deus criar é a partir deste ser de Deus que é um Deus família. Então, Deus, Ele cria na ótica da família. Deus, Ele cria na visão familiar. Deus, Ele cria na visão daquilo que é coletivo, daquilo que é composto. Observe que Ele vai deixando marcas na criação, apontando para Ele. Você olha para o átomo, você olha para as fases da água, você olha para a natureza, você olha para a beleza dos símbolos da igreja de Cristo Jesus, que é um corpo, que é uma lavoura, que é um edifício. Tudo isso mostra um Deus família, um Deus que é trino. Então, sendo Deus família, Ele cria a partir da ótica de família. Então Deus nos cria para ser família, Deus cria para vivermos em comunidade. Olha, irmãos, nós não viemos do acaso, nós não saímos, viemos sozinhos ao mundo, nós partimos de uma coletividade, nós partimos de uma família, de um pai, de uma mãe, talvez de uma família que tinha irmãos ali. Então nós saímos de um lugar onde é composto e nós também habitamos no meio de uma sociedade, nos relacionamos com outras pessoas e dentro de nós, nos nossos anseios, lá dentro do nosso coração, nós temos sim um anseio de amar, de ser amado, de compartilhar. Nós ansiamos por compartilhar coisas com as pessoas, porque isso está impregnado dentro de nós, faz parte da nossa natureza, porque nós saímos do jeitinho que é a forma de Deus. A forma de Deus é família e nós somos também família. Então, quando nós pensamos que na cruz, Jesus estava reconciliando-nos com a natureza de Deus, que é ser família, nós estamos pensando primeiramente que Jesus estava nos reconciliando com a ânsia de Deus de ter comunhão com seus filhos. Deus deseja ter comunhão com seus filhos todos os dias. Deus deseja caminhar com seus filhos todos os dias. Deus deseja participar dos momentos que para nós, às vezes, do ordinário, do cotidiano, parece que é pequeno, parece que é assim, insignificante. Deus quer participar, Deus quer ter comunhão conosco. Deus é trino, Deus é um Deus família, e Ele preza a comunhão com os seus filhos. Então, quando Deus, Ele apresenta Jesus ali na cruz do Calvário, e nós somos reconciliados com a natureza de Deus, que é ter comunhão com Ele, com a sua natureza de família, e agora nós fomos chamados para uma mesa, a mesa de Deus, nós somos convidados para um projeto maior. E é por isso que Jesus fala, vocês estarão em mim. Ele não está falando, vocês estarão comigo, como alguém que anda do lado, ali, do lado de Jesus, talvez até abraçado por Ele, trilhando uma jornada. Mas Jesus está falando, agora vocês estarão em mim, vocês estarão imersos no meu corpo, vocês fazem parte do meu corpo. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a graça de Deus, e isso é, queridos, algo que nós precisamos entender de uma vez por todas, porque é a grande libertação da nossa vida. A graça de Deus, ela recria novos seres humanos. A graça de Deus, ela recria novos seres humanos. Então nós agora passamos a ser a nova humanidade de Deus. Nós somos um novo povo de Deus. Somos um novo tipo de gente nessa terra. A graça de Deus recria novos seres humanos. E esses seres humanos recebem poder do Espírito Santo de Deus para esse estilo de vida. O estilo de vida da nova humanidade de Deus. Somos a nova humanidade de Deus. E é disso que se trata Efésios 5. Porque ele está apresentando para nós que agora existe uma nova forma
de ser homem, uma nova forma de ser mulher, uma nova forma de ser filho, e existe uma nova forma de paternidade, de maternidade, e na nova humanidade de Deus, você vai prosseguindo aqui, a partir do 5, e a partir dos versículos que vão transcorrendo, o capítulo 6, está falando de uma nova sociedade, de uma nova organização entre patrões e empregados, e a nossa sociedade lá fora, e a maneira como nós nos relacionamos com estas pessoas. Então Deus está falando, vocês são um novo tipo de gente, não são mais uma velha criatura. No começo, aqui de Efésios 5, Deus fala conosco assim, antigamente vocês eram trevas, no passado vocês eram trevas, versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, andem conforme a autoridade que receberam, andem conforme o envio que vocês receberam, andem conforme a patente que vocês têm no seu peito, andem conforme o lugar da mesa que vocês ocupam, vocês são filhos de Deus, Deus acendeu cada um de vocês, são lâmpadas iluminadas, não tem como Deus pegar essa lâmpada e esconder debaixo de uma cadeira, de uma mesa, de uma cama, abafando toda essa luminosidade, mas pelo contrário, a lâmpada ela foi feita para brilhar e ela precisa estar no alto. Ela precisa estar no alto. Então esse é o teu desígnio, esse é o teu chamado, esse é o envio do Senhor para a tua vida. Somos a nova humanidade de Deus. E a família, ela não é só uma forma de organizar, uma forma de funcionar. Nós estamos reverberando nessa terra, nós estamos encarnando nessa terra, o jeito trino de Deus ser. O jeito de Deus ser nessa terra. Toda a nossa forma de ser, família, está mostrando nessa terra como Deus é. E é tanto que Efésios está falando que a união do homem e da mulher nessa terra é um símbolo de Cristo e a sua noiva. E a família, ela é um símbolo de quem Deus é. E olhando para as Escrituras, o que é que nos impede de viver a perfeição do amor? É o nosso pecado. Nós não sabemos amar, pensar, desejar a partir da queda, a partir do erro, a partir do pecado. Depois da queda, nós estamos no estado permanente de inimizade com Deus e inimizade uns com os outros. E eu chamaria essa inimizade de disputa. Se tem uma palavra que define a questão da nossa briga, a briga por poder é a disputa. Disputamos com o cônjuge, disputamos com o filho, disputamos no trabalho, disputamos na igreja, disputamos na comunidade. Então estamos constantemente disputando uns com os outros. Por quê? O pecado, ele alterou o HD espiritual, vamos falar assim, ele alterou toda a programação original, ele afetou o nosso ser, ele afetou a nossa imagem, de modo que agora nós estamos pensando errado, desejando errado, conversando errado, sonhando errado, e nós precisamos em todo momento pegar o nosso coração e alinhar com quem Deus é e o plano perfeito que Ele tem para a nossa vida, para que a gente possa pensar corretamente, falar corretamente, andar corretamente e assim sermos essa nova humanidade de Deus. Essa é a família perfeita, porque ela reverbera e ela encarna a cruz. Olha a cruz, queridos, se não é Jesus nos chamando e nos aceitando na nossa pior maneira de ser, na nossa pior versão, vamos falar assim. Jesus estava ali e Ele estava nos acolhendo para o abraço da reconciliação. Então a família perfeita é a família que espelha a cruz de Cristo, onde há uma mesa e um espaço para reconciliação, há um espaço para perdão, e há um espaço para que a virtude da cruz ela seja ali reverberada, encarnada, exemplificada, praticada lá dentro da nossa casa. Essa é a família perfeita. Porque pense você comigo, se nós não estamos continuamente debaixo da sombra da cruz, precisando dos méritos de Cristo, precisando da graça dele para vivermos, porque, irmão, se tira Jesus de nós, olha, nós somos as piores criaturas. Se tira Jesus de nós não somos nada, nós somos pó. Então, queridos, olha, sem Jesus ninguém te aguenta, essa é a grande verdade, não tem como, porque nós somos capazes de transmitir paz, virtude, valores, quando Jesus está em nós, atuando em nós, quando Ele está no volante do nosso temperamento, dos nossos impulsos, do nosso caráter, e ali Cristo vai fluindo através de nós, e é quando esse Cristo, Ele molda a nossa vida, Ele molda a nossa vida, queridos. Então, pense você comigo que família ela é a encenação na terra do jeito de Deus ser. Família ela é na terra a encenação do jeito de Deus ser. E ela é a memória viva do que Jesus fez na cruz, a reconciliação.
mas também ela é a realização dos frutos do evangelho florescendo, uma igreja doméstica. Lá na tua casa existe uma igreja em potencial. Lá na tua mesa existe uma igreja que floresce, uma igreja que frutifica, os galhos vão avançando, os frutos eles vão aparecendo, eles vão amadurecendo. Ali na tua mesa as virtudes e os valores do reino de Deus encontram um terreno fértil para florescer, para frutificar. E ali você tem uma igreja doméstica. A sua família, ela é uma comunidade de pessoas que acessam a Deus. Ela é uma vinha frutífera, plantada num terreno fértil. E quando o ser humano ele é casado no altar, nós fazemos muita questão de dizer isso, na liturgia do casamento, ele está sendo ordenado. Você sabe o que é ser ordenado? Lembra quando eu fui ordenado a pastor? Que tinha aqui um ministro, ele impôs as mãos sobre a minha cabeça. Eu recebi da parte de Deus um comissionamento, um envio, uma missão. E ali eu fui incumbido de um encargo, de uma ordenança. Eu fui ordenado, eu fui empossado em uma determinada autoridade. Quando o casal está aqui diante do altar, de certa forma, ele está sendo ordenado. Nós estamos ordenando, nós estamos comissionando, estamos derramando óleo naquela aliança ali, simbolicamente, enviando sacerdotes para uma mesa de família. E isso significa que a sua casa se torna uma igreja, que a sua casa se torna uma unidade evangelizadora, e que você, homem, é o pastor da tua casa a partir daquele momento, e que você, mulher, se torna a pastora da tua casa a partir daquele momento. Então o casamento, ele é algo precioso na presença de Deus, porque o que está acontecendo ali é que nós estamos ordenando os novos pastores para a comunidade de uma nova unidade evangelizadora, de uma nova mesa de família que vai gerar salvação para a terra, que vai produzir profetas, sacerdotes, resposta de oração para essa terra. Tudo aquilo que a sociedade precisa vai sair lá da tua mesa. Tudo aquilo que a sociedade precisa vai sair lá da tua casa. Cura, restauração, reconciliação, respostas de Deus para toda uma geração. Aleluias. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Então, não dá para ter uma vida secularizada e pagã e colecionar retalhos de espiritualidade. E esses retalhos de espiritualidade eu quero chamar nessa noite de atos de devoção a si mesmo. O que é um ato de devoção a si mesmo? É o arrepio. É a sensação. Se tem conferência, eu estou lá para arrepiar, para cair na unção. Se tem vigília, eu vou lá levar um retalho da vigília para minha casa. Ah, se tem culto disso e daquilo outro, vai lá arrepiar e rodopiar também. E sensações suprindo os apetites, que nada mais são do que atos de devoção a si próprio, porque está satisfazendo o arrepio e a fome de estímulo e de sensação. E a gente fica pulando de programa em programa, evento em evento, colecionando pedacinhos e retalhos de espiritualidade, quando na verdade Deus te chamou para que a sua casa seja uma igreja. E aí, passado a vigília, passado a conferência, passado o programa, o evento, a conferência, a semana, a segunda-feira se desenrola completamente demonizada, completamente secularizada, completamente pagã, e é briga o tempo todo. E é confusão o tempo todo, mau testemunho, uma vida espiritual medíocre o tempo todo. Por quê? Porque estamos pulando de espiritualidade em espiritualidade, satisfazendo o nosso próprio interior. Então, nós precisamos entender a nossa posição como família. Ser família não é simplesmente para organizar ali um governo onde um administra, onde o outro faz todo o serviço, onde tem hóspedes, onde é uma organização, um ajuntamento. Ajuntamentos nós temos nas repúblicas por aí, onde há uma parceria e se divide ali as tarefas, os gastos, se divide as alegrias e as dores. Família vai além. Família vai além, porque a família é uma unidade, queridos, uma unidade que gera para Deus coisas maravilhosas nessa terra. É, assim, o símbolo perfeito de quem Deus é, porque Deus é família. Então, está gerando vida na terra. Está saindo respostas lá da tua casa para uma geração que está ansiando por cura. A criação, ela geme e ela espera com grande expectativa que os filhos do reino se posicionem. Amém? Onde estão as famílias? Completas, cheias dos filhos do reino. Amém, queridos? Tenha fé para dizer amém a respeito da tua família nessa noite. Ainda que você olhe e não veja, ainda que você olhe e o contexto esteja totalmente desestruturado, você está no lugar certo, você está na casa do Pai, você está na mesa de Deus.
Aqui existe poder para que você possa se tornar a nova humanidade de Deus. Um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, um novo patrão, um novo empregado, uma nova estrutura, vivendo na graça e no poder, e capacitado pelo poder que há no Espírito Santo do nosso Deus. Certo é que as tempestades elas virão. E é preciso intencionalidade para construir o amor a partir do pacto. Se você sabe o que significa aliança, você busca o que a família está precisando a partir de aliança. O que eu estou querendo dizer aqui? Que como vinha plantada, nós fomos plantados num terreno fértil. Não vá culpar a Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Não é culpa de Deus. Não é culpa da palavra do Senhor, o nosso Deus. Perceba que Isaías 5, na parábola, está dizendo: a vinha foi plantada num terreno bom, num lugar excelente, numa boa localização. Jesus na cruz do Calvário cercou tua vida de proteção. Jesus estercou as tuas raízes. Ele, como bom jardineiro, ia lá regar diligentemente os teus pés. Mas a vinha, ela era uma vinha rebelde. Ela não sugou os nutrientes que estavam em Cristo e ela produziu uvas azedas. Se tornou um filho do reino azedo. E agora Jesus chega para nós e diz: o que é que eu poderia fazer mais? Tem algo mais além da cruz que eu possa fazer por essa vinha? Porque eu já subi a cruz do Calvário e liberei o meu Espírito, o terceiro da Trindade hoje mora dentro de você. O que é que mais que eu preciso fazer por essa vinha para que ela cumpra simplesmente o papel pela qual ela veio nessa terra? Ela foi ungida para fazer algo nessa terra. Ela veio com uma missão nessa terra e ela não está fazendo. Então observe que aqui o problema não é o terreno, não é Jesus e a sua palavra. Cabe a nós assumir o nosso lugar no reino. E qual é o teu lugar no reino, Filadélfia? Você é a nova humanidade de Deus. Você tem esse poder para viver uma vida espiritual florescente, madura, vibrante. Sabe, se esforce para sugar os nutrientes oferecidos por Deus e floresça. 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 Aqui nós temos uma vinha rebelde. Uma vinha que não amadureceu. Uma vinha que está aqui mirrada. Que produziu frutos azedos. E essa vinha agora, ela chega num dado ponto da vida e ela fala: eu vou desistir de tudo porque eu não amo mais. E aí eu pergunto para você, me defina nessa noite amor. A maioria das vezes quando as pessoas elas abandonam a toalha, quando ela chuta o balde, e ela vem com essa história: ah, acabou o amor no casamento, eu não amo mais. E aí você pede para a pessoa definir amor. A definição de amor que a pessoa vai colocar para você é apetites, é paixão, é fogo. Isso não tem nada a ver com amor, isso é encantamento. Isso é espírito de encantamento, queridos. Sabe por quê? Casamento, família é uma aliança, e a aliança se constrói. Aliança, você constrói. A aliança, você refina o amor. Quando você olha o casamento a partir da aliança, a partir do pacto, a partir do compromisso, então você começa a edificar o amor, a construir o amor. Isso tudo regado a comprometimento, a espiritualidade. Por quê? Queridos, o Espírito Santo de Deus foi dado para a nova humanidade de Deus. Então o que mais falta para nós? Está faltando amor? Chega para Jesus, Ele é a fonte do amor. E fala: Jesus, injeta amor no meu coração por esse homem, por essa mulher, por esse filho. Injeta paz, injeta alegria, contentamento, Senhor. Senhor, Tu és a fonte de todo fruto. O fruto bom do Espírito, de temperança, de paz, de alegria, de comprometimento. Isso tudo. E aí você pede para Jesus e Ele começa a colocar isso dentro de você. Irmãos, não existe essa história de amor que acaba. Sabe o que acaba? Paixão acaba. Paixão acaba, isso acaba. Por quê? Porque paixão é apetite. Paixão é aquele encantamento. E esse encantamento será posto à prova na vida do ordinário. O que é a vida do ordinário? É levantar todos os dias com aquela pessoa. É passar um mês todo com aquela pessoa. É chegar nos grandes desafios da vida do casal. Enfermidade, vida financeira, criação de filhos. E eu falo para vocês, os 4 primeiros anos da criança, a família toda está numa fase de muita intensidade em prol daquele novo ser que está ali. Depois dos 4 anos que a vida começa a equilibrar novamente numa nova rotina. As estações, porque o casal tem estações. Então tem uma estação no começo do casamento, tem uma estação no meio, tem uma estação final.
E em cada estação, a árvore, ela está ali com a sua identidade, mas ela está florescendo, ou ela está apresentando para o mundo o seu reflexo de uma maneira diferente. Então, tem momentos da vida da gente que você vai ter que perceber que você está numa nova estação. Homem, é hora de amadurecer. Não é hora mais de ficar lá igual no começo do casamento, com toda aquela utopia, com todas aquelas divagações, aquela mentalidade. É hora de pôr o pé no chão. É hora de crescer, é hora de amadurecer. Mulheres, é hora de ter maturidade. Por quê? Porque está no novo ciclo da vida. Isso tudo, esses reveses, esses momentos, essas estações, isso tudo, irmãos, é construído com base no pacto, com base na aliança. Quando você olha a partir da aliança, você olha a partir do locus de olhar, vamos dizer assim, de uma maneira, o locus hermenêutico da aliança, nem sei se existe isso, mas você vai pegar a tua aliança e olhar a partir dela, a partir do espaço que existe nela. Então você começa a enxergar a sua família de uma maneira diferente. Você começa a enxergar o seu casamento de uma maneira diferente. E você percebe que tudo aquilo que acaba, aquilo que se esgotou, de fato não era amor. Porque o amor, ele se constrói com base numa aliança. Uma aliança regrada a comprometimento e a busca espiritual. Jovens, vocês que estão se preparando para casar, guardem esse conselho. Vocês verão a sua pior versão no casamento quando vocês abandonarem Cristo Jesus. Quando vocês deixarem de buscar a Jesus, deixarem de orar juntos, deixarem de jejuar, de ler a palavra de Deus, de ter comunhão uns com os outros. Porque, queridos, o homem e a mulher se torna algo terrível dentro do lar quando o Senhor Jesus ele sai ali do trono. E a carne agora ela ocupa o trono do coração. Se pudéssemos fazer uma poesia, a poesia do coração, olharíamos e veríamos que ali existe uma cruz e um trono. E se o ego está no trono, Jesus está na cruz, mas se Jesus está reinando no trono, automaticamente o ego, o nosso egocentrismo está cravado, crucificado, e ele vai espernear, vai gritar, vai ter vontade, mas ele está cravado ali. Ele não vai poder ter domínio sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Cultive espiritualidade, cultive fé, comunhão com Deus. Disso depende toda a sua vida. Disso depende a tua família, disso depende os teus filhos. Mas, queridos, muitos são vinhas rebeldes, produzindo frutos azedos. Sabe quantas pessoas elas oram? Senhor Jesus, resolva os meus problemas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus é espírito, Jesus é invisível. E o corpo de carne mais perto do problema é você. O corpo de carne mais perto do problema que você está orando é você. E a pergunta que não quer calar, queridos, Jesus pode te usar para resolver esse problema? Jesus pode te enviar? Jesus pode pegar você e falar assim, eu estou te capacitando. Debaixo dos seus pés já existe todos os nutrientes espirituais, vinha. É só você sugar com as tuas raízes e florescer no lugar onde eu te plantei. Vai e resolve. Resolve esse problema. Porque reclama tanto do marido, mas quem é que dorme ao lado do marido? É você, esposa. Então, deixa Jesus te usar. Reclama tanto da mulher, mas quem dorme do lado dela é você, marido. Deixa Jesus te usar. Jesus é invisível. E o corpo mais perto dessa pessoa é você. Então, seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, para poder ser enviado aos dilemas e aos problemas a quais precisam de cura nessa terra. E Efésios está dizendo, existe um novo tipo de marido, um novo tipo de mulher, um novo tipo de filho. Maridos que exercem amor sacrificial, se parecendo com Cristo e curvando diante de Jesus, tendo capacidade de governar a sua casa. E esse é o primeiro ponto onde nós precisamos passar. Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E ponto. Submissão. O que é submissão? Auxiliar a missão. E a primeira pergunta para você, homem, nessa noite, qual é a tua missão? Qual é a sua missão de vida? Você tem isso definido? Você sabe falar isso para sua mulher, para os seus filhos? Se te perguntar para você nessa noite, meu esposo querido, sua esposa, qual é a tua missão? O que você responderia? Porque nenhum de nós homens, podemos pedir, ou requerir, ou exigir submissão, se nós ainda não decidimos ser como Jesus. Porque submissão, ela é uma resposta que se dá a quem tem autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é um indivíduo emanando. O que é emanar? Sabe aquela luz que irradia? Quando você olha assim, aquilo está brilhando. Autoridade é quando o indivíduo ele emana
sacrifício, ele emana proteção, ele emana provisão espiritual. O que é provisão espiritual? O marido é o sacerdote da casa, é o amigo de Deus, ele traz segurança. É disso que se trata, é a missão. É a missão, queridos. O homem, ele precisa ter isso muito bem claro na vida dele. Porque quando Paulo está dizendo, mulheres, sejam submissas ao seu marido, ele está dizendo, mulher, você tem uma capacidade, e você foi ungida como auxiliadora, aquela que constrói, aquela que embeleza, aquela que edifica as paredes e que embeleza. Mas nenhuma mulher irá construir sobre uma base que não exista, porque a parte não aparente do relacionamento, ela está destinada ao homem. O homem deve cavar, estabelecer a base. Aquilo que está mais oculto, aquilo que está mais profundo. E a mulher, ela só vem então e edifica em cima da base que o homem já lançou. E por isso ela é a auxiliadora. Por isso ela é a que edifica. E por isso também a mulher tola é aquela que destrói o próprio lar. Mesmo que haja uma base sólida ali de um marido, a tola, ela irá destruir com as suas próprias palavras e as suas atitudes, derrubando tudo aquilo. E Efésios 5 está dizendo, mulheres, vocês precisam se submeter aos seus maridos. Vocês precisam estar debaixo da missão dele. Vocês precisam seguir a missão. E qual é a missão que você tem, marido? Qual é a missão que Deus te deu? Qual é a missão? Porque muitos homens têm batido no peito e tentado fazer recortes das escrituras sagradas para poder validar práticas pecaminosas e exigir da sua mulher uma submissão que você, mulher, não está obrigada a ceder ou a fazer. Sabe, mas é lei, pastor. Às vezes o marido pode chegar e falar assim, é lei. Pois é, mas se a lei mandar a gente abortar, a gente vai sair abortando? Nós não vamos fazer isso. E se a lei mandar a gente jogar nossas Bíblias fora? Não vou jogar minhas Bíblias fora de jeito nenhum, custe o que custar. Então nós estamos obedecendo a lei, enquanto a lei, ela é a lei de Deus. E nesse sentido, não faz nenhum sentido a mulher obedecer um marido abusador, um marido que não tem missão, porque isso não está dentro da lei de Deus. Deus está falando, mulheres, sejam submissas ao seu marido, a partir do momento em que o seu marido decida na sua casa ser como Cristo Jesus. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque toda mulher, ela anseia por um marido que seja igual a Jesus. Quem não quer esse homem dentro de casa? Esta mulher fará como a igreja, ela levantará as mãos em devoção. Ela reverenciará o seu marido, porque ele apresentou características de Cristo Jesus, emanando sacrifício e proteção, provisão, segurança afetiva. Quando a tua mulher desestabilizar dentro de casa, marido, é você que tem que estabilizar ela, porque você é a parte estável do relacionamento. É a parte estável. Então, às vezes, a mulher está temperamental, ela está num período difícil do mês, e ela já está ali pilhada, e aí ela vem com a questão, e aí o marido descabela também. De repente, você tem duas pessoas histéricas na cozinha gritando. Isso, o que acontece, queridos? Deus deu a você ombros largos, e é por um motivo. Deus deu a você força, para que você venha equalizar, estabilizar, trazer segurança, como aquele que é amigo de Deus. Amigo de Deus, segurança afetiva. Sua mulher precisa saber pelos seus atos e pela sua atitude que ela é exclusiva na sua vida. Ela tem exclusividade. Isso traz estabilidade emocional para a mulher. Exclusividade, queridos. Provisão. Provisão não é simplesmente a provisão de pagar as contas. É a provisão espiritual, é a provisão afetiva, é a provisão patrimonial, vamos dizer assim. Quando, às vezes, você nem tem tudo na tua casa. Não tem todas as coisas, mas a esposa sabe que o marido está conduzindo a casa para algum lugar. Ele não está por aí, né, com a cabeça lá nas nuvens, pensando um tanto de coisa. Não está por aí jogando tigrinho, né? Não está por aí apostando, gastando dinheiro ao vento com qualquer coisa. Ele pensa na família. Ele pensa antes de fazer uma conta. Ele pensa antes de comprar e vender. Ele calcula, ele chama a esposa. Ele talvez não tem tudo, mas ele é um provedor patrimonial, porque ele sabe para onde ele está conduzindo a esposa dele. Ele tem uma
missão. E assim a esposa segue a missão. Ela auxilia. E a missão ela é potencializada. Aleluias. Existem esposas que elas dormem aguardando o marido na cama, enquanto o marido se ocupa no videogame lá na sala. Existem esposas que estão abandonadas enquanto o marido está buscando os deleites na pornografia. Existem esposas que estão aguardando no leito os seus maridos, enquanto esses estão aí perdidos em vários outros pecados que não convém aqui elucidar ou enumerar nesta ministração por falta de tempo e por conta do respeito que eu tenho por vocês. Olha, em nome de Jesus, precisamos colocar este aspecto diante da cruz de Cristo. Passar isso aqui diante da cruz de Cristo, por quê? Porque no Senhor existe poder e unção para nós sermos a nova humanidade de Deus. O que te falta, homem? É a criatividade para empreender nos negócios? Existe no Espírito Santo de Deus capacitação. O que te falta como um líder espiritual? Vá para a presença de Deus buscar, como Abraão, sendo o amigo de Deus. E você verá florescer em você as virtudes do reino do nosso Deus. As virtudes do reino do nosso Deus estão disponíveis à vinha, porque a terra é boa. O lugar onde a vinha está plantada é boa. As raízes só precisam se nutrir de tudo aquilo que Deus já ofereceu para você lá na cruz do Calvário. Amém? Glorifica. Quando o remédio é amargo, a gente glorifica. 5:23. Portanto, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Homens, nós não somos cabeça para mandar, nós somos cabeça para salvar. Jesus, preste muita atenção nisso, o marido é o cabeça da mulher para salvá-la. E aí, a comparação de um marido que é o cabeça da mulher é como Cristo, que é também o cabeça da igreja. E aí a palavra de Deus diz, sendo este mesmo o Salvador de todo o corpo. Então, Jesus priorizou a sua noiva. Jesus está trabalhando dia após dia para que a sua esposa seja formada. A esposa, a noiva do Cordeiro, ela é o resultado do investimento de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Ele entregou a vida por ela. Ele entregou a vida por ela, queridos. Então, a sua esposa precisa da sua oração. A sua esposa precisa do seu sorriso. Precisa do seu abraço. Ela precisa do teu jejum. Ela precisa que você guie. Ela precisa que você encabece. Ser cabeça não é para você ficar mandando, para você ficar gritando. Olha, o grito é o cúmulo de toda a loucura e o desrespeito e o endemoniamento do lar. Porque quando grita, perde todo o respeito familiar, queridos. Então, preste muita atenção nisso. Jesus te ungiu, homem, como cabeça, para que você trabalhe as virtudes da tua esposa, para que você forje as virtudes da tua família, dos teus filhos. Você não é um cabeça para ficar mandando, você é um cabeça para salvar a tua casa. Salvar a tua casa. Cristo entregou pela noiva. Compete aos varões morrer pela sua família. Morrer pela sua família. Olha que coisa maravilhosa quando a Bíblia ela está falando o tempo todo da vulnerabilidade. Ela fala do órfão, da viúva e do estrangeiro. Órfão, viúva e estrangeiro. O órfão tem pai? Não tem pai. Então cabe a um outro homem ir lá e cuidar. Não é assim? A viúva tem marido? Não tem marido. Então cabe a um outro homem ir lá e zelar. E o estrangeiro? Também não tem pai, porque a família está distante. Cabe ao homem zelar do estrangeiro. Então, quando Deus ele fala da vulnerabilidade, e ele fala que a igreja precisa abraçar isso, ele está falando de homens dispostos a dar a sua vida. Homens cabeça que estão dispostos a morrer. Morrer por uma geração, morrer por uma causa, morrer por uma família, morrer por uma mulher, morrer por um ideal, queridos. Precisamos resgatar este ensino nos nossos púlpitos. Você, homem, é o cabeça para salvar a tua casa. Esposas, e aí a palavra de Deus ela diz, versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é uma ordem, maridos, amem a sua mulher.
não é um conselho, não é se, não é uma opção, não é um negócio assim que você vai optar sim ou não, é para amar. É para amar todo dia. Se ela estiver brava, ama. Se ela estiver alegre, ama. Naquele dia que ela estiver meio brava, ama. Tem que amar. Jesus mandou amar, tá bom? A igreja e o Cristo estão exemplificadas, encarnadas, reverberadas, encenadas na mesa da família. Então a união da família, ela aponta a Jesus. De modo que também a mulher, ela tem um papel no relacionamento do reino de Deus. Mulheres, se você domina o seu marido, ele será uma versão apequenada de você. Quando você domina o teu marido, ele se torna uma versão pequenina sua. Então você tem um pequeno você dentro de casa, obedecendo. Eu quero dar um conselho breve às mulheres. Nesta noite, uma esposa não deve afrontar o marido, e sim confrontá-lo. É diferente. A mulher que afronta e a mulher que confronta. Por quê? Pense você, existe uma chave dentro do coração do homem, que ela é ativada pela mulher, e é a chave do respeito. É a chave do respeito, você precisa girar essa chave. Você vai escolher o tipo de homem que você tem dentro da tua casa. Se é um gatinho, que é uma versão apequenada de você, com todos os seus apetites e os seus defeitos, porque você botou uma coleira nele e ele vai para onde você quer. Ou você pode girar essa chave e ativar o leão que ele nasceu para ser dentro daquele lar, quando você o respeita. Esta é a linguagem. Uma mulher funciona com a base do amor, o amor que é dado em exclusividade. Mas a língua do homem, ela é respeito. Respeito. Então o homem, ele precisa apenas sentir que ele está sendo respeitado dentro da posição dele. E a mulher, ela tem toda esta característica de conselho, queridos. John Piper diz que a mulher é a arca da salvação da família. E é verdade, queridos. Quantos conselhos maravilhosos fluem da boca da esposa virtuosa. Como ela está apta a edificar a sua casa. Mas também, queridos, a rixosa. Mulheres, homem, ouça o seu pastor. Homens não aguentam falação na cabeça. Sabe? Aquele tititi, aquela falação o tempo todo, na hora errada. O camarada chega sexta-feira cansado, no fim do dia. Não é hora de ficar batucando com problema naquele horário. O Provérbios fala da mulher rixosa e compara ela como um pingo de goteira na cabeça. Era o método de tortura em alguns países aí, colocar a pessoa debaixo da goteira até ela confessar o crime. Porque de começo ainda vai, mas chega um ponto a pessoa não aguenta. Ela não aguenta. Então, haja sabedoria em nome de Jesus nas nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Família não é um lugar para satisfazer os apetites. Olha que coisa linda, eu vou fazer um poema aqui. Sabe, tenha fé, mulher. Sabe, ativa o leão que você tem dentro de casa. Sabe, ativa o leão que você tem dentro de casa. Às vezes o marido vem tímido, porque dá um trabalho para a gente trazer aqui para a reunião de homens. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que é pregar para 50 homens, tudo com o braço cruzado assim, te olhando com a cara feia. Não é, Davi? A gente vai ministrar aqui, né? A gente sai suado, pingando. Por quê? Porque as mulheres choram e derramam na presença do Senhor, os homens estão ali, tudo assim, que nem umas pedras, né, te olhando. Aleluia, ele tem a maneira própria de adorar o Senhor. Se começasse a espatifar, que a gente ia achar estranho, né? Mas enfim, são maneiras, isso não vem ao caso agora. Mas dá um trabalho para você chamar a pessoa para reunião de homens, aí chega em casa, ele chega todo alegre, com aquela perspectiva de praticar tudo que ouviu. Aí no outro dia, a goteirenta vem falar, mas você não foi na reunião de homens? Olha o que você está fazendo. Mas você não estava lá. Fez o teu juramento, com a mãozinha erguida. Cadê? Lembra de uma coisa interessante, quando vai haver vida, o homem ele doa um espermatozoide, e esse espermatozoide encontra um óvulo dentro de um útero de uma mulher. Que coisa maravilhosa é saber que o homem ele oferece uma semente de altíssimo potencial, mas uma semente tão frágil, uma semente que pode morrer. Às vezes a acidez do aparelho feminino mata o espermatozoide. Poucos chegam, às vezes, a um determinado ponto e só um entra naquele óvulo fecundando.
Mas, irmãos, que coisa maravilhosa. O homem chega com toda aquela semente ali, uma pequenina semente, uma semente singular, e a mulher, ela tem um poder muito grande. Ela toma aquela semente pequenina, ela potencializa aquela semente, ela expande aquela semente se torna vida. Vida, sistemas, órgãos, ossos, sangue, choro, sentimentos, beleza. Então a união de um homem e de uma mulher forma vida. Quando ela pega a semente de um homem, potencializa, transforma, molda, e aquilo cresce na mão dela. E ela gera vida. A mulher é geradora de vida. Mulher, você é geradora de vida dentro do teu lar. Você entende a alegoria? Quando o teu homem chegar lá, né, perrengando com aquela sementinha, fui no encontro de homens, pega isso, potencializa, leva para dentro de si mesmo, transforma e coloca a vida para fora. Vem aqui, é isso mesmo, vamos orar junto, vamos praticar tudo isso que você aprendeu juntos, vamos caminhar juntos. Ele apresenta aquele projeto ali para você, aquela sementinha tão pequena que ele recebeu no reino. Você, mulher, que é a geradora de vida do relacionamento, molda, transforma naquilo que você sabe ser em você, o ambiente propício para a geração de vida, e você apresenta um plano melhorado, um plano embelezado. É isso que se trata a mulher auxiliadora, aquela que edifica e que embeleza a partir da semente que o homem oferece. Esse poema da vida aponta para nós a beleza da doação, da partilha, porque família não é um lugar para satisfazer os apetites, mas sim para a expressão da beleza, da doação, do sacrifício. E aí o versículo diz: filhos, obedeça os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Existe da parte de Deus potencial para você, filho, ser a nova humanidade de Deus nessa terra, em obediência. Jovens, o seu relacionamento precisa ser a sua maior mensagem sobre a fé cristã. Se as pessoas passarem uma semana lá dentro do teu quarto, jovem, eles vão converter? É a minha pergunta para você, porque precisa. Quais são os elementos visíveis da tua espiritualidade, lá no teu quarto, na tua família, que apontam para Cristo Jesus? Vamos cristianizar a nossa rotina. Vamos, de fato, mudar. Olha, a sua casa não é uma hospedaria para se viver enquanto você aguarda a morte. Mas a sua casa, ela é um lugar permanente de adoração. Amém? Amém? Então tenha isso em mente, filhos. Sabe, existe um espírito terrível pairando. Por quê? Porque é a antítese ou o anticristo em oposição a tudo aquilo que Malaquias profetizou, que no fim dos tempos os filhos converteriam o coração aos pais e os pais aos filhos. E assim nós temos dentro dos lares, muitas das vezes, o inimigo, o maligno, tentando gerar um protótipo de uma profecia para fazer oposição a tudo aquilo que Deus falou. Quando Deus falou que no fim dos tempos os filhos teriam uma íntima comunhão com os pais e os pais com os filhos, o inimigo agora quer fazer o oposto. Ele quer que cada um dos filhos estejam isolados no seu quarto, olhando para as telas dos seus telefones, isolados da sua família o tempo todo, e que a nossa família, que é o lugar da mesa, o lugar da comunhão, se torne particularidades, cada um sofrendo sozinho, chorando sozinho, vivendo sozinho, que se vê raramente, que se fala raramente, que estão constantemente em oposição um contra o outro. Mas nessa noite, queridos, eu tenho fé para declarar sobre a tua casa, sobre a tua família. A tua casa, ela é um celeiro para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Nossos filhos são abençoados. Os nossos filhos não vão ficar amarrados dentro dos quartos, mas os nossos filhos viverão a comunhão do Espírito Santo de Deus e a plenitude que há em Cristo Jesus a partir da nossa mesa, que é uma mesa santificada, curada, uma mesa abençoada. Pais, orem com seus filhos, abençoem os seus filhos, tragam os seus filhos para o lugar da comunhão. Jesus, quando veio à terra, ele não arrastou todo mundo para cima para mudar, ele veio do céu para a terra, então ele trouxe a realidade dele para o contexto dos filhos primeiro, para depois levar os filhos para o contexto dele. Está entendendo isso? A gente demoniza tanto os filhos, e a gente quer que eles decorem versículo bíblico, que vem na igreja, terceiriza para o pastor que se vire, rede da juventude que se vire, geração kids que discipule. E olha, queridos, se o pastor errar, se o geração kids errar ou se a juventude falhar, são esses mesmos pais que vão marcar horário no gabinete para brigar com a gente.
para peitar a gente, exigindo algo que não é a nossa alçada como igreja fazer, que é o pai e a mãe que precisa pastorear, é o pai e a mãe. Cabe a você ensinar o teu filho a orar, ler a palavra. Isso é prerrogativa dos pais, é o privilégio dos pais. Não pode terceirizar isso para a igreja. Então, irmãos, nós entendemos que a nossa casa, ela precisa de unção da parte do Espírito Santo de Deus para florescer. Ela precisa desta unção. Ela precisa ser um lugar permanente de adoração. E para encerrar, eu não pretendo avançar nas implicações da sociedade. O pai, ele deve submissão aos filhos também no tocante às Escrituras. Naquilo que é tocante às Escrituras, o pai precisa se submeter aos filhos. É errado interferir demais na vida dos filhos. Sabe por quê? Você precisa estar lá. Isso você precisa entender, você precisa estar lá, para que quando eles errarem, você vai deixar o amor de Cristo fluir e curar a vida deles. Só esteja lá na tua posição, pai e mãe. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Não adianta vigiar telefone. Não adianta, sabe, ficar quebrando a cabeça. Não adianta você ficar proibindo. Não adianta você ficar ali cercando. Não adianta, queridos, você vai se desgastar, você vai acabar com o teu relacionamento com o teu filho. Simplesmente esteja na tua posição de pai e mãe, e não de amiguinho. Porque o que eu tenho visto, gente, o grande problema da família hoje é os pais se tornando os amiguinhos dos filhos. Precisa ter um limite, precisa ter um limiar, onde a pessoa, ela entende. Ela entende, opa, até aqui eu vou. O filho entende, até aqui eu chego e daqui eu não posso passar. Aqui eu preciso dar respeito. Eu preciso respeitar o meu pai e a minha mãe. Mas quando o relacionamento pai e filho se torna ali um coleguismo, igual lá no colégio, então nós temos um grave problema na família. Esteja na tua posição, uma posição de estabilidade. Nós sinalizamos para os filhos estabilidade quando nós também dizemos não. Uma vida que só diz sim não vai dar estabilidade para os nossos filhos. Quando nós falamos não, eles se sentem também estáveis. Porque também, queridos, olha, guarda uma coisa na tua mente. É preferível o filho ser frustrado, educado e ouvir não no ambiente do amor, na mesa da cirurgia do amor, lá da família, onde o filho ouve não, e ele é frustrado lá dentro, do que ele sair lá fora e ser frustrado num ambiente onde não tem anestesia. Porque a vida vai bater, ela vai bater sem anestesia, queridos. E se ele não ouve não dentro de casa, ele vai ouvir lá fora, de um patrão que não está nem aí para ele, de uma pessoa que nem liga para ele. Ele vai ouvir não algum dia da vida dele. Que esse não parta de pais amorosos que sabem fazer isso com sabedoria, com cuidado. E ó, que fique pontuado uma coisa aqui. Quanto mais autoridade, menos chinela voadora, vara e sei lá o quê. Quanto menos autoridade, mais chinela voadora e vara e castigo e tudo mais. Não é assim? Lembra dos nossos avós? Era só no olho, não era? Era só no olho. Autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é emanar sacrifício, proteção, estabilidade, seriedade. Se usa muita chinela e muita vara, está faltando autoridade. Está faltando autoridade. Amém, queridos? Conselhos, para terminarmos. Famílias precisam orar, não é uma opção. Os filhos não irão aprender sobre fé se os pais não ensinarem. Filhos aprendem por imitação. Executa o tempo teu de secreto, mas em algum momento do dia, abre a porta. Deixa teu filho passar no quarto e ver você ajoelhado orando, porque ele vai aprender a se curvar a partir de imitação. Famílias precisam orar. Ler a palavra de Deus, ainda que o texto seja difícil de compreender. As pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu não entendo. Mas, queridos, você não foi chamado a entender. Você não foi chamado a arrepiar. Ah, pastor, eu queria ler a Bíblia assim, ó, arrepiar o cabelo e sentir aquela coisa assim, né? Não, você foi chamado a crer no que lê. É só para ler. Leia, leia e leia a palavra e leia de novo e acredite no que está lendo. E isso vai se tornar uma verdade dentro de você. E então as coisas vão começar a fazer efeito na tua vida, queridos. Não é para ler a palavra e sair arrepiado. Isso aí é coisa de criança, que quer sensação, que quer... Ah, não, deixa eu ver que Deus está falando comigo hoje, né? Aí vai lá e quer arrepiar. Não, não é assim. Leia, só leia. Leia a palavra de Deus. Reoriente as suas expectativas. O céu não é um lugar onde nós vamos ficar ociosos. Com frequência as pessoas perguntam, o que a gente vai ficar fazendo no céu? Nós vamos ter muito trabalho, queridos. Nós vamos ter muito serviço.
O céu não é um lugar onde nós ficaremos ociosos. Por isso, vamos reprogramar aqui na terra as nossas rotinas em favor da fé. Cantem à mesa. Tem algum músico na família? Canta. Pega o violão, pega o teclado, louva. Não tem? Liga lá, né, a playlist para poder louvar. O culto familiar. Um filme específico para a família, que edifica a família. Constrói o álbum da família juntos. Faz disso uma programação, queridos. Tradições familiares. Os seus filhos sabem as histórias dos bisavós? Seus filhos sabem como a sua família veio, às vezes lá do exterior? Seus filhos conhecem a tradição da família que mora aqui, quem foi? As histórias da sua infância? Senta, passa adiante, queridos. Você não vai ficar para semente. Você deve esse tesouro para os teus filhos, entrega a experiência que você tem. Ensina, caminha junto, celebre os marcos da vida. Aniversário, casamento. Não precisa de pompa, queridos. Jesus nasceu numa manjedoura, não tinha chá de bebê, não tinha chá revelação, não tinha nada. Mas daquela mesa saiu salvação para o mundo inteiro. Sabe, é celebrar os marcos da vida. Como nós precisamos voltar ao básico todo dia da nossa vida. Tornar os momentos especiais. O prato especial do filho que tirou a nota boa. É a obrigação dele, mas a gente sabe que é a obrigação dele tirar a nota boa. Mas custa. Hein? Crie rotinas. Cristãos não comem sem antes orar. É o básico para desenvolver saúde espiritual. Vai comer, curva a tua cabeça. Ora, agradece. É o pão. É o básico da família. Quem não amadurece, vira refém de culto, vira refém de pastor, vira consumista de programações para sustentar a sua espiritualidade. Eu, como seu pastor, quero que você cresça, queridos. Que você amadureça. E que você não precisa ficar refém do culto, refém do evento, refém da conferência para poder amadurecer. Você já vai trazer a lenha lá da tua casa. É igual a Abraão. Abraão saiu, ele já tinha fogo, ele já tinha lenha, ele já tinha tudo para subir no monte. Chegou lá em cima, só veio a provisão do sacrifício. E para concluir, eu quero dizer a vocês, a Bíblia inicia com um casamento e ela encerra com um casamento. Nós viemos de uma família divina e estamos voltando para uma família divina. Amém, queridos? E toda a nossa vida aqui na terra é uma encenação da família, de ser família. Não tem como nós não sermos família. Deus te fez para ser família. Lá na tua casa, aqui na igreja, a família espiritual, o povo de Deus, o povo do Senhor. Aleluias, queridos. Que nessa noite, a nossa intensidade de busca, quando terminar este culto, ela vai ser no sentido assim: Senhor Deus, se nós somos a nova humanidade, se nós somos o teu povo, se existe sim poder para nós sermos essas pessoas que o Senhor disse aqui nas tuas escrituras, que nós seríamos, Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu quero ser esse filho, eu quero ser esse pai, eu quero ser essa mãe, eu quero ser esse patrão, esse empregado, eu quero ser essa nova sociedade, eu quero de fato viver o teu extraordinário, Deus. Então me capacita, Deus, envia para mim o teu Espírito Santo, me dá ferramentas para eu ser um bom marido, um bom namorado, um bom noivo, uma nova mulher, um novo homem, para ser uma nova criatura, para viver nessa terra o teu extraordinário, vivendo tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Sabe, porque a tua família, ela não nasceu para ser uma família medíocre. Deus deseja o extraordinário para você.